Da nossa leitura de hoje. Ontem eu botei que era 9, mas era 10. Então a gente ontem leu o 10, hoje a gente vai ler o capítulo 11 de João. João capítulo 11, tá bom? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Te peço por você estar conosco neste momento, para que possamos ler vossas palavras, compreendê-las. E possa assim, Pai, ajudar as pessoas a compreender a missão de Jesus e as palavras que ele disse. Muito obrigado por nós termos a oportunidade de estar chamando o Senhor de Pai por causa de Jesus, que nos ensinou que o Senhor Pai de toda a humanidade, porque nós fomos tirados de vós através de uma linhagem errada. Mas que podemos, Pai, voltar para vós praticando as coisas corretas e certas dos vossos ensinamentos, ser enxertado na oliveira e depois receber, Pai, a bênção através da segunda vinda do Messias. Por favor, abençoe todos que estarão aqui, abençoe o mundo, o Brasil. Tenha misericórdia do mundo, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país que está passando por o amagendor de coisas erradas e absurdas. Coloca os anjos da guarda das autoridades ao lado delas para que possam batalhar a favor do bem e que eles voltem à posição original que foi dada por vós, não por Satanás. Para que eles protejam a nação brasileira, o povo brasileiro, nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. E que não permita que o mal se alaste mais sobre a terra, nem sobre o Brasil e os brasileiros. Te peço que tome posse e o proteja. Todos aqueles que são justos, Pai, esteja sob vossa guarda e vossa proteção. Te peço que esteja conosco e abençoe e proteja aqueles que leem agora e os que vão ouvir depois. Te peço e agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eu mordi o dedo. Tá doendo. Doeu mesmo, viu? Vamos lá, a gente vai ler João 11, versículo 1. Quando Jesus vai saber do amigo dele, Lázaro, né? Estava, porém, um enfermo, um certo Lázaro. Na realidade, Lázaro, irmão de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungento, que é um perfume, e lhe enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandou-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo, aquele que tu amas, que é Lázaro, né? Jesus gostava muito de Lázaro. E ele era seguidor de Jesus, como as irmãs. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, Jesus ia mostrar que tem o poder sobre a vida e a morte quando tirou Lázaro da mão da morte. Então, Jesus disse, ora, Jesus amava Maria, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse que aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. Eu não botei o celular para ver se tem gente, porque não dá, da maneira que eu faço não dá para ver. Misericórdia. Bom, vamos lá. É melhor aqui, né? Pronto. Cadê? E depois disse: vamos outra vez para a Judeia. E disse aos seus discípulos: Rabi, que é mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejate e vai tornar a voltar? Os judeus, os sacerdotes, os fariseus e os levíticos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Ou seja, quem está com Jesus não há como tropeço. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disse, pois, os seus discípulos: se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso falando da morte dele, né? Ele estava morto fisicamente, dormindo na ignorância ainda.
E eles, porém, cuidavam que estava em repouso em sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós que eu lá não estivesse para que acreditasse, mas vamos ter com ele. Jesus disse que aconteceu porque se estivesse lá impedia, né, na hora. Mas era para glorificar a Deus quando ele tirasse ele da mão da morte. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Marta, porém, ficou assentada em casa. Maria ficou em casa. Depois, pois Marta a Jesus: Senhor, tu estivesse... Marta disse a Jesus, quando viu Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tu, quantos pedires a Deus, ele concederá. Ou seja, ela acreditava em Jesus. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que há ressurreição nos últimos dias. Que falando dos dias que a gente está, né? Porque a segunda vinda, a ressurreição será completa. A pessoa ressuscita quando cuida, começa a ressuscitar no momento que está praticando as palavras de Deus corretamente. Por isso que Jesus disse que quem faz as palavras dele não morre. Não morre porque quando morrer na vida física, espiritualmente continuará vivo. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá espiritualmente. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? E ela disse: creio sim, Senhor. Não morrerá. Mas todos os discípulos que acreditavam em Jesus, eles morreram fisicamente, mas no entanto não morreram espiritualmente. Por isso que Jesus disse que não morreria. E disse-lhe a ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo Maria e disse: o mestre está a chamar-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde a Marta o encontrou. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a seguiram, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava, vendo, Maria chegada, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorou. E os judeus que estavam vindo, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Ela disse: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. É o versículo menor da Bíblia, esse. Jesus chorou. E disse, pois, os judeus: vede como ama. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego, fazer também que ele não morresse? Jesus, pois, movendo-se, fez muito em si mesmo e veio ao sepulcro, e para entrar numa caverna tinha uma pedra sobre ela. Jesus disse: tira a pedra, e Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Jesus disse: não te disse que se credes verás a glória de Deus? Ou seja, tudo é possível para Deus. Tirando, pois, a pedra onde o defunto jaz, onde Lázaro estava, e Jesus levantou dos olhos para cima, disse: olhe bem, ele vai dar uma explicação aqui. Graça te dou por me ouvir, por haveres me ouvido. Ele falou isso para o Pai Celeste, né? Mas olha o que diz: eu também sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que crede que tu me enviaste. Ou seja, Jesus só orou assim abertamente e alto para que as pessoas ouvissem a oração dele e soubessem que Deus o enviou. Por isso que ele tinha poder de chamar o espírito de Lázaro de volta. E tendo dito isso, clamou com grande voz: sai, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados junto, né? Porque eles botavam
tipo um pano para ficar junto, com faixa e seu rosto envolto com lençol. E disse Jesus, desliga-o e o deixa aí. João é bem resumido aqui. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, com Maria, né, e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Os que estavam ali viram Jesus trazer o homem da morte. Acreditou que ele era o Messias, filho de Deus. Mas alguns foram ter com os fariseus, aqueles que queriam matar também Jesus. Era uma turma grande, né? E disseram o que tinha feito. E depois os príncipes dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos quanto este homem que faz muito sinal? Eles queriam, como conseguiram, fazer só que a segunda profecia acontecesse. Não era por engano, não era porque ele não sabia, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, ele não quis passar esse ensinamento adiante para não ter que entregar todo o palácio e tudo que tinha que pertencia ao Filho de Deus. E aí os príncipes do sacerdote, que é o líder, e os fariseus disseram, se o deixar assim, todos crerão nele e virá os romanos, tirará no nosso lugar e nossa nação. Ou seja, eles estavam preocupados com o que mesmo? Com o que ia perder, e não com a promessa de Deus de ter enviado seu filho. Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhe, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo, que morra pelo povo, e que não pareça toda a nação. Quer dizer, ou ele, como o povo não acreditou nele, os sumos sacerdotes que eram aqueles que deveriam proclamar que Jesus era o Messias, e não fizeram, ele tinha feito uma profecia que sabia que o Messias viria morrer pelo seu povo, certo? Ora, ele não disse isso a si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, cada ano era um sumo sacerdote, né? Profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Tá vendo? E não somente pela nação, mas também para redimir, tirar do pecado e o reunir no mesmo lugar, em um corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos. Eles nem estavam mais seguindo. Então, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam tudo, mas, no entanto, mesmo Caifás dizendo a profecia e falando sobre Jesus, eles não se importaram. Mesmo assim, crucificaram o Filho de Deus. Desde aquele dia, pois, consultaram-se como matá-lo. Tá vendo? Eles queriam só matar o Filho de Deus. Jesus, pois, já não andava manifestando entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para a cidade chamada Infa. Ali ficou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquelas regiões subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Buscando, pois, Jesus, e disse uns aos outros, estando no templo, o que vos parece? Não vais à festa? Ora, os príncipes dos sacerdotes, eles perguntaram se Jesus ia à festa, né? Mas como é que Jesus ia publicamente? Lembra o que aconteceu? A gente já leu anteriormente. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para prendê-lo. Prendê-lo e depois matá-lo, como eles fizeram. Infelizmente, essa é a realidade. E é triste ler, mas é a realidade. Só que aí em cima a gente vê que ele é o Messias esperado, desejado, que os sumos sacerdotes e os príncipes tinham consciência disso, certo? Infelizmente, eles preferiram fazer a vontade dele e não do Pai Celeste. Eles não quiseram fazer. É isso que a gente tem que se preocupar, isso a gente tem que ver, a gente tem que analisar na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias. Nós estamos bem no meio de tudo que Jesus disse. E não é eu que digo, né? Jesus disse, quando ver de tudo isso acontecendo, ele já estará à porta. Oi, tudo bem, cheguei. Ou seja, ele já estará na terra. Então nós temos que saber, estamos vivendo na era da segunda vinda? Sim. O que temos que fazer? Temos que orar e pedir a Jesus que nos leve até a segunda vinda. Gente,
Antes de conhecer a igreja, eu fui só uma vez, minha irmã me levou para assistir a antiga Paixão de Cristo. E quando ela me disse que aquilo não era uma festa, que estavam matando as crianças, eu chorei tanto que ela teve que sair do cinema comigo. Eu era muito criança. E jurei que jamais ia assistir aquela coisa absurda de ferir o coração de Deus e de Jesus todas as vezes que tem que passar na terra a morte do Filho de Deus e que mostra que o céu ficou escuro 3 horas, que houve terremoto, que houve... Está na Bíblia dizendo que o firmamento rasgou de um lado até o outro. Isso era a dor do coração de Deus. Ele fez 2 profecias. Por que todo mundo só se concentra e quer que Jesus tenha mandado o seu próprio filho para a morte? Ele mandou para que houvesse salvação, para que as pessoas acreditassem e seguissem e praticassem os seus ensinamentos para chegar até o reino dos céus. Mas Satanás é tão debochado que pegou a arma que matou Jesus e fez as pessoas adorar. A gente tem que adorar o Cristo, tem que adorar o Messias, porque naquela época só ia ser morto na cruz os piores bandidos, os piores assassinos. Entende? Então a gente tem que ler a Bíblia em oração e se preparar para a era que nós estamos vivendo da segunda vinda. Para entender que esse não era o desejo do Pai Celeste. O Pai Celeste deu a profecia, que a gente já leu e vai ver de novo, que ele vinha reinar na casa de Jacó e no trono de Davi. Jacó e Davi reinou na terra. E por isso que Jesus, antes de ir, disse para Pedro: Pedro, entrego a ti a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, o reino dos céus começa como a Mãe Mu nos ensina, como o Pai Mu nos ensina, dentro de nós mudando. Por isso que Paulo, que recebeu Jesus, revelação direta de Jesus, e Jesus já tinha sido crucificado, ele diz: se nós dissermos não ter um pecado, fazemos dele, de Deus e ele, um mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Não é aceita Jesus estará salvo. Aceite Jesus e cumpra os mandamentos de Jesus e você consegue chegar até a segunda vinda e ser salvo. Certo? Então vamos ler com atenção, orar e prestar atenção nos detalhes. Porque muita gente se perde também até quando a vinda do Messias chegar. Jesus disse, nosso pai, o Pai Mu, diz em 1961, que nos últimos dias a pessoa, até os religiosos perderiam a fé, fariam coisas absurdas e dariam desculpa. Lembrando que o próprio Paulo disse que tem os anjos decaídos, Satanás se forma de anjo de luz, lhe dá as coisas, lhe deixa você fazer. Não, se eu tivesse errado, as coisas não aconteceriam desse jeito. Eu posso beber, fumar, me prostituir, tá dando tudo certo, lógico. Satanás está comprando a sua alma. Deus não aprova pecado. Deus não aprova coisa errada. E só tem 2 deuses. O Deus que era deste mundo, porque perdeu o trono pertence ao Messias da segunda vinda, né? E vai ter o terceiro Adão e a terceira Eva, vão reinar na terra, estabelecer o reino do céu e sua descendência, e Satanás vai ter que entregar o mundo para ele. Mas antes, ele vai destruir tudo que puder e levar quem estiver ousando fazer tudo à vontade de Satanás. E quem sabe, todo mundo tem, segundo o Pai Mu e segundo a Mãe Mu, todos nós temos o princípio original de Deus na nossa mente. Ou seja, na nossa mente original, todos os ensinamentos que o Pai Celeste passou para Jesus e passou para o Pai Mu e a Mãe Mu, também passou na nossa mente original. O problema é que nós temos bloqueio por causa da queda, porque viemos de Adão e Adão e Eva se ligou a Satanás para ter os filhos. Né? Houve um relacionamento ilícito, eu já dei a queda aqui. Resumo do resumo. Se tudo dá certo, amanhã eu vou dar a missão do Messias, o resumo do resumo. Eu estou publicando no Facebook, mandando para várias pessoas, espero que elas assistam, porque quando chegar no mundo espiritual e disser eu não sabia, vai estar registrado que ela teve a oportunidade de conhecer e não quis conhecer. Então, por favor, assista. São palestras pequenas, é resumo do resumo também ali na internet. É pouco tempo que você vai dar para Deus. É tudo baseado na palavra de Jesus, mostrando lá, tintim por tintim. A diferença é que está esclarecido, como Jesus disse, quando ele vier, não falará mais em símbolos e parábolas, mas falar abertamente ao respeito do Pai. E o maior interessado disso tudo é Jesus. Então, pergunta para ele, isso é verdadeiro ou falso? Isso que eu estou ouvindo, o que ela está mandando para eu assistir, Jesus, é verdadeiro ou falso? Eu tenho certeza, se sua oração for sincera, e seu desejo de conhecer a segunda vinda for sincero, Jesus vai guiar você até lá. Certo? Então, por favor, comece essa semana centralizando nas palavras, estudando e praticando, porque se a gente lê e não faz, a gente pecar 2 vezes. Um porque sabia e o outro por não ter feito.
certo? Não deixe homens guiar você, deixe o Messias guiar você. Nós temos líderes para fazer reuniões, mas nosso centro tem que ser os verdadeiros pais, tem que ser Jesus, tem que ser os pais celestiais, certo? Então, se a gente está centralizado, certo? Lógico que Deus vai guiar nossas vidas. Os problemas todos vão desaparecer, Messia. Não que são de mais de 40 mil anos de história, cientificamente falando, e mais de 6 mil anos de história bíblica, pela religião falando. Entende? Nós temos muito o que consertar. Será nossas descendências serão melhores que nós, se nós estiver dentro do princípio praticante. Senão elas vão seguir a árvore, porque Jesus disse que pelo fruto, bendito é o fruto do vosso ventre, ou seja, os filhos, pelos filhos conheceremos a árvore. Infelizmente, às vezes a gente faz de tudo e o fruto ainda sai complicado, né? Então a gente tem que educar nossos filhos. Para ser exemplo, se eu estou fazendo coisa errada na frente dos meus filhos, eles já não têm mais crença muito. Eles não vão ter os pais como modelo. Você detona o modelo quando você faz coisa errada. Entende? Então se mantenha firme, orando, pedindo perdão, reconhecendo os erros, consertando, para que a sua descendência seja melhor, para que sua descendência eduque os filhos melhor que você educou. E a tendência é melhorar cada vez mais, dentro dos princípios dos pais celestiais, dentro dos princípios dos verdadeiros pais. E Jesus deixou muita coisa correta ali, só que as pessoas não entenderam. Né? E as igrejas fizeram questão de fazer a Bíblia tirando um monte de parte, interpretando do jeito que quisesse. Mas nós estamos na segunda vinda, então ore a Jesus pedindo para encontrar a segunda vinda. Se me perguntar, eu falo. E tem em todo lugar do mundo tem conferência. Quem desejar é só conectar, falar comigo, eu passo o endereço, tá certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que possa estar aqui conosco, com as pessoas que vão assistir agora e que estão assistindo depois, Pai. Para que vós, através de vossa palavra, dos vossos ensinamentos, do entendimento sobre Jesus, os cristãos possam procurar verdadeiramente a segunda vinda, com coração e com ansiedade de conhecer o vosso filho e vossa filha, o terceiro Adão e terceira Eva, que o primeiro falhou, o segundo foi Jesus, e Jesus não teve como encontrar Eva, não permitiram, ele morreu ainda muito jovem, Senhor, pela mão dos injustos, como diz a Bíblia. Por favor, como Paulo disse em 2 Coríntios 2:8, se tivesse o conhecido, eu não teria crucificado o Senhor da glória. Jesus veio para reinar, ser glorioso, rei na casa, de sentar no trono de Davi, porque ele era dessa descendência e foi preparado por vós. Na segunda vinda, no terceiro Adão e terceira Eva, dará descendência aos pais celestiais, filhos legítimos dos pais celestiais. Estabelecerá o reino dos céus e a porta estará aberta para todos aqueles que quiserem entender, compreender os ensinamentos abertamente, sem parábola, como disse Jesus, e sem símbolos, e praticá-los e purificá-los e mudar a maneira de viver no lar, na casa, individualmente, não importa se alguém esteja olhando ou não. Por favor, Pai, abençoe todos os lados, tire todos os espíritos perdidos que ainda não encontraram vós nem a Cristo. Leva para um lugar de luz, Pai, para que eles se renovem. E, por favor, Pai, abençoe cada lar, fazendo que ali exista paz, sabedoria e tranquilidade. Te peço que abençoe todos que estão aqui e os que virão depois, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adju. Muito obrigado, hoje foi curtinho. Tem uma pessoa, quando eu sair eu agradeço. E vamos manter nossa ligação com os pais celestiais para que tenhamos vida eterna. Mesmo que o nosso corpo morra, nós viveremos porque estaremos conectados com o Messias, com os verdadeiros pais, com Jesus e com os pais celestiais. Uma boa noite, uma boa semana a todos.